Oi, pessoal, sou o professor Levi e vamos dar sequência às nossas aulas de mecânica geral. Seguindo aí a nossa ementa da FAEX, a gente começou a ver a mecânica newtoniana, eu passei um trabalhinho para vocês, e a gente vê aí esses tópicos que têm relação entre si, evidentemente: estática, sistema equivalente de forças, equilíbrio e momento. Então, nessa videoaula a gente deve abordar sobre vetores, suas componentes nos eixos x e y, resultantes de mais de duas forças, porque resultante de duas forças a gente viu na aula passada, produto de vetores e o produto que interfere no momento de uma força. Então, começando por um vetor, num espaço tridimensional, o vetor ele é definido pela diferença entre seus dois pontos. A diferença de onde ele termina para onde ele começa, evidentemente. Nessa imagem que eu tirei do livro do Ruiz, que é o nosso principal livro aí da bibliografia, os pontos A e B representam o vetor AB. E o vetor AB é dado pela coordenada de B em x, né? Aqui no caso o eixo y, menos a coordenada de A no eixo y, ou eixo x. Da mesma forma, aqui que vocês podem ver, em J ou Y, né? A coordenada desse vetor AB é dada pela coordenada em B menos a coordenada em A. E também no eixo Z ou eixo K. Um exemplo seria, imaginemos que esse vetor ele tenha o ponto A em 1, 5 e menos 4, como está aqui no primeiro exemplo. E o ponto B está em 2, 4 e menos 1 no espaço tridimensional. Sendo assim, o vetor AB ele vai ser a subtração de B por A. Então, 2 menos 1, 1 em I. 4 menos 5, menos 1 aqui em J. E menos 1, menos 4, mais 3 aqui em K. Aqui tem um outro exemplo que é bem simples, vocês podem reproduzir. E seguindo aqui eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem e a gente resolvê-los lá no fórum. Como eu disse para vocês anteriormente, eu não devo fazer chat, mas eu vou deixar o espaço aberto lá para sempre que vocês precisarem de alguma resolução, tiverem alguma dúvida, eu mando a resposta lá. Pesquiso um pouquinho e mando a resposta para vocês. Acho que essa vai ser a maneira mais fácil da gente se comunicar, até porque o portal, pelo que eu vi, alguns ainda não têm acesso. De qualquer forma, a gente pode tirar as dúvidas pelo WhatsApp ou até por e-mail, se vocês preferirem, só que tudo tem que ir para o portal da FAEX, então acho que a comunicação só por lá talvez seja até mais fácil. Uma observação sobre vetores é que o vetor com 3 pontos ele está no espaço tridimensional, eixos x, y, z ou IJK. E um vetor com 2 pontos ele está num espaço bidimensional. Mais importante do que o vetor em si é seu módulo, que é aí que a gente vai chegar em forças. Então, o módulo de um vetor, que também pode ser chamado de norma ou de tamanho, eu prefiro tamanho, ele é dado por exemplo, o vetor V, o seu módulo é a soma das raízes dos seus pontos, das suas coordenadas. Então, sendo o exemplo aqui embaixo, né, imaginemos o vetor F com coordenadas 360i menos 480j.
Então, o módulo dele é 600 unidades de medida, né, que faltou aqui. A gente vai usar muito para determinar aí a força que é medida em Newton. No exercício anterior, que são esses aqui de 1 a 4, vocês determinaram os vetores. Agora eu gostaria que vocês determinassem os módulos desse mesmo exercício, dos mesmos vetores que foram encontrados no exercício anterior. E em seguida a gente reproduz a determinação dos tamanhos dessas cordas, né? Aí vocês têm as coordenadas de A, B, C e D. Aí basta fazer as subtrações e depois realizar o cálculo do módulo de vetores por essa equação aqui. Ou então aí no slide 5, que eu vou disponibilizar para vocês, a gente tem o vetor aqui, os pontos, aliás, perdão, 2, 3, 4 e menos 4 para A, 3, 8 e menos 1 para B. Como na fórmula do slide 4, a gente determina o vetor que vai de A para B, sendo ele, né, as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, 3 menos 2 é a coordenada em I, ou X, né? Mais 8 menos 3, a coordenada em J, mais menos 1, menos 4, a coordenada em K. Dessa maneira, a gente tem que o vetor AB é I mais 5J menos 5K. E no slide 7 é pedido para calcular para encontrar o módulo, o tamanho desse vetor. Então, aí a gente aplica a fórmula do módulo de vetor que está descrita no slide 6. Esse daqui é o vetor AB. Então, o módulo de AB ele é definido pela coordenada em I ao quadrado mais J quadrado mais K quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, módulo de AB igual a 1 ao quadrado mais 5 quadrado menos 5 quadrado ou mais menos 5 quadrado, né? Assim, o módulo de AB, vocês vão fazer a continha aí e vão ver que isso daqui dá quanto é igual a 25 mais 25 1 mais. Então vai dar raiz de 51. Que por sua vez equivale a 7,14. Então esse é o módulo de AB. Então, como vocês puderam ver aí, eu ainda estou me aprimorando na gravação dos vídeos das aulas. Por enquanto a gente vai seguir com a explicação dos slides e eu faço os exercícios, algo que precisa de alguma conta assim no papel. Ainda estou analisando se é mais fácil fazer tudo no computador, talvez comprar aquela caneta própria para escrever na tela e tudo mais, ou
colocar um quadrinho aqui atrás de mim. De qualquer forma, o importante é que as aulas vão seguir normalmente. Seguindo aqui com o que a gente combinou nos primeiros slides, a gente tem a orientação de um vetor. E a orientação dele nada mais é do que a sua força, nesse caso aqui, vamos imaginar a sua força, a sua orientação em x e y, né? Isso é a componente de um vetor. Então, se eu tenho um vetor f que tem uma orientação, um ângulo, que a gente pode chamar ele aqui de θ, em relação ao eixo x ou eixo y, ou eixo y, e consequentemente uma orientação em relação ao eixo y ou j, a gente pode determiná-lo através dessa fórmula aqui, né? Que o f nada mais é do que o cosseno de θ em i e o seno de θ em j. Isso é decompor um vetor ou uma força em x e y. Então, no exemplo anterior, se a gente considerar que θ, que esse ângulo aqui vale 30 e que a força F vale 180, né? O vetor F vale 180, a gente teria uma coordenada em x de 155,8 e uma coordenada em y ou j de 90. Isso por quê? Porque 180, que é o tamanho do vetor f, vezes o seu cosseno, dá a coordenada dá a sua decomposição em x. E 180, que é o vetor f vezes o seno de 30, que é o ângulo θ, dá a sua coordenada, dá a sua decomposição em y. O que eu queria que vocês gravassem é que, por exemplo, se eu tenho um vetor qualquer no espaço tridimensional ou no plano, como está esse daqui, o cosseno vai ser usado para determinar a sua decomposição no eixo adjacente ao ângulo e o seno no eixo oposto. Então, aqui é o que está bem explicado aqui, depois vocês dão uma lida, por favor. Mas é isso, se eu tivesse esse ângulo aqui, ao invés do θ que está aqui, eu usaria, que a gente sabe que esse ângulo aí é de 60 graus, né? Eu faria o cosseno de 60 e o seno de 60. Então, para determinar a decomposição de uma força ou um vetor no eixo, eu uso o cosseno para o eixo adjacente e o seno para o eixo oposto. Outro detalhe que é importante da gente gravar são os quadrantes, né? Por exemplo, nessa imagem eu tenho F positivo no eixo X e positivo no eixo Y. Então, isso porque ele está no primeiro quadrante. Se ele estivesse no segundo, ele seria negativo em X, positivo em Y. Se ele estivesse no terceiro, ele seria negativo em ambos. E se ele estivesse no quarto quadrante aqui, ele seria positivo em X, negativo em Y, como está explicado aqui. Aí a gente vai determinar novamente, fazer mais um exercício aqui no papel, para decompor todas essas forças aqui, utilizando os senos e os cossenos dos ângulos. Então nós temos aí no slide 11 exatamente 4 forças e vamos decompô-las em relação a x e y. Dessa maneira, F1
que equivale a 150 newtons, ele é 150 vezes cosseno de 30 graus, que é o ângulo em relação a x, né? Por isso a gente utiliza o cosseno para determinar o cateto adjacente ao ângulo. Isso daqui tudo vai ser x, tudo nessa coluna, perdão. E y a gente utiliza 150 seno de 30. Então F1 em x equivale a 129,9. Por sua vez, F1 em y equivale a 75. Relembrando os sinais, está no primeiro quadrante, então é positivo em x, positivo em y. Diferentemente de F2, que está no segundo quadrante, então ele se mantém positivo em y, porém é negativo em x. Então, menos 80 newtons. Nesse caso também, diferentemente de F1, o ângulo é em relação a y. Então, para determinar o x, a gente utiliza o seno de 20 graus. E a mesma força de 80 newtons vezes o cosseno de 20 graus vai nos dar a decomposição em y. Então, F2 em x equivale a menos 27,36. E F2 em y, perdão, aqui F2 em x, aqui F2 em y, que equivale a 75,17. Por sua vez, F3 equivale a 110 newtons, porém ele é perpendicular ao eixo x. Então, a gente já sabe que essa força em x ela é nula, pois ela está exatamente sobre o eixo y. Isso a gente percebe só de olhar para o gráfico, só de olhar para a imagem. Entretanto, vamos provar matematicamente. Então, se a gente manter a fórmula, 110 cosseno de 90 é a decomposição em x. Se vocês fizerem aí, o cosseno de 90 é zero, que anula a multiplicação. Da mesma maneira, apenas para provar matematicamente, F3 em y é igual a 110 seno de 90. Como seno de 90 é 1, 110 vezes 1, evidentemente, 110 newtons em y. Como está abaixo da linha x, essa força é negativa em y. Finalizando, F4 equivale a 100 newtons e está no quarto quadrante, portanto é positivo em x, e ela faz um ângulo de 15 graus. Então, o cosseno de 15 vezes 100 determina a sua decomposição em x, portanto, F4 de x igual a 96,59. Por sua vez, F4 em y é igual a 100 seno de 15 negativo, pois está abaixo do eixo x, quarto quadrante. Então, F4 de y igual a menos 25,88. Agora a gente precisa fazer o somatório das forças. Então, somatório das forças em x e somatório das forças em y. Então, a gente tem 129,9 menos 27,36 mais 96,59. Vocês vão ver que o somatório das forças em x equivale a 199,13 newtons. Por sua vez, o somatório das forças em y é igual a 75
mais 75,17 menos 110 menos 25,88. Vocês vão chegar aí no número de menos 14,29. Com as coordenadas aí de x e y, a decomposição, né, de x e y, a gente consegue fazer o módulo dessa força, que nada mais é a força resultante no ponto A entre essas quatro forças. Então, o módulo, que nesse caso aqui eu chamarei de resultante, ele é igual a 199,13 ao quadrado mais menos 14,29 ao quadrado, tudo isso numa raiz quadrada. Nada mais é do que o teorema de Pitágoras aqui, né? Então, a resultante é, fazendo essa continha aí, vocês vão ver que é algo próximo a 199,64 newtons. Essa é a resultante do nosso exercício. Bom, então feita aí a decomposição dessas forças e encontrada a resultante, a gente dá sequência na aula. Eu deixo na sequência aí dos próximos 3 slides alguns exercícios para vocês fazerem, por favor. É bem provável que eu disponibilize esses exercícios no portal, possivelmente em forma de questões múltipla escolha. E depois, óbvio, deixo a correção lá para vocês. Esses daqui são mais simples, né? Apenas para decompor aí as forças em x e y. Esse daqui considerando o ponto zero, né? Como ação, como ponto que recebe todas as forças. E esse último aqui semelhante ao que a gente fez junto. Continuando a aula, a gente chega na parte de produto de vetores. Então, produto de vetores é importante a gente saber para depois também é importante para depois determinar os momentos. Então, o produto de vetor nada mais é que a multiplicação vetorial entre dois vetores. Então, se eu tenho os vetores u e v, e o produto entre eles é w, eu uso essa fórmula aqui para determinar suas componentes no espaço tridimensional, né? Considerando aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Além de poder usar essa fórmula, a gente pode recorrer ao determinante. E na sequência eu resolvo um determinante para vocês lembrarem como que é. E é importante só ressaltar que o produto vetorial não é que nem o produto escalar, né? Quando a gente multiplica 3 vezes 6 é 18 e 6 vezes 3 continua 18. O produto vetorial é diferente. Então, por isso é importante a gente escrever isso daqui. Ó. U vezes V é diferente de V vezes U, sendo U e V dois vetores. Então, a ordem dos fatores no produto vetorial, a ordem dos vetores, no caso, sim, interfere no resultado, interfere no produto. Então, aqui tem um exemplo de vetores, de multiplicação de vetores, sendo U e V, e aí essa multiplicação aqui. Então, a gente tem o 2, que é menos 2, né, que é a coordenada do primeiro vetor em y. V3 é a coordenada do segundo vetor em z. O 3 é a coordenada do primeiro vetor em z. V2, coordenada do segundo vetor em y. E assim por diante. Então aí só para a gente relembrar como que é o cálculo do determinante, né, que interfere no produto de vetores.
primeiro exercício do slide 17, a gente tem dois vetores, u e v, e precisamos determinar o w, que seria o produto entre eles. Então, a gente faz aqui IJK. O vetor u entra aqui na primeira linha e ele é menos 2, menos 4 e menos 3. O vetor v, por sua vez, entra aqui na segunda linha e ele é expressado por 20, 30 e 50. Aí, aqui a gente tem a matriz, né? Repetimos aqui o i, repetimos aqui o j. E pela expressão do slide anterior, a gente tem que a determinação do i, ela segue aqui assim, vou fazer em vermelho, espero que no vídeo fique bom, e depois aqui, né? Então, menos 4 vezes 50, menos 3 vezes 30 é o i, mais. Agora aqui a gente tem o j, que é menos 3 vezes 20, menos o menos 2 vezes 50, isso é j, mais o k, que é multiplicado aqui e aqui. Então, k é menos 2 vezes 30, menos o menos 4 vezes 20. Fazendo todos os cálculos aí, vocês devem encontrar o resultado do produto desses vetores, que vai ser w, igual a menos 110 em i, mais 40j, mais 20k. Bom, então, retomando, por fim, a gente chega no momento. Então, o momento de uma força, ele nada mais é do que a tendência de giro, né? Então, se a gente tem um vetor e um ponto, a gente consegue determinar um ponto nele, a gente consegue calcular aí o momento. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente diz que o momento de F em relação a O, nesse caso aqui, coincidentemente, O é o ponto 0, 0, 0, né? 0 em x, y e z. Então, o momento de F em relação a O é a tendência de que a força F faça o efeito rotacional em O. É importante ressaltar que o momento entre um vetor ou dois ou mais vetores em relação a um ponto é sempre a tendência de rotacioná-lo e, mais importante ainda, é um vetor perpendicular a esse ponto, como a gente consegue ver aqui. Então, na imagem aí, F é a força, P o ponto, O é o polo, né, a tendência de giro, e a distância P ou de P ou P' até O, a gente chama de braço, né, que é aí a distância da força, né? E, basicamente, o momento da força F em relação a O pela distância P, a gente diz que é o momento de O ou o momento de F em P, né? De F por P, que está aqui. E ele é determinado pela força vezes a distância, que é a distância do ponto P até o nosso polo O. Então, vamos a um exemplo aqui,